E aí, galerinha do Pitbull Zone, o canal das novas ideias. Estamos aqui, ó, mais uma vez, hein? Estamos aqui de volta no Pitbull Zone. Vamos falar acerca do American Pitbull Terrier, que é nosso vício, é nossa paixão, são os nossos cães. Então, é isso aí. Esse vídeo de hoje aí vem para falar sobre o quadro histórico, né, do American Pitbull Terrier. E nesse quadro histórico aí vai tirar as dúvidas de muitos de vocês que têm me procurado. Eu quero agradecer aí essa quantidade de mensagens que eu tenho recebido. Eu até pensei que a raça era grande, mas não tanto quanto eu tenho visto, né, nesses últimos dias. A quantidade de mensagens aí do Brasil e do mundo, né, que estão assistindo os nossos vídeos e estão curtindo aí nosso conteúdo e estão nos ajudando com informações, com ideias, com críticas. É isso aí. Estamos juntos para fazer o melhor, né, pela raça como um todo. Então, me chamo Marcelo Victor, tenho um compromisso com a raça American Pitbull Terrier e não se preocupem que eu não vou deixar de fazer vídeos, né, de postar conteúdo. Tudo que eu sei não vai ficar guardado, não ficará guardado. Aos poucos eu vou colocando e disponibilizando o que eu estudei, o que eu aprendi para vocês também. E espero que vocês também façam o mesmo, porque a raça precisa sim de conteúdo confiável, de conteúdo com compromisso e de verdade, né? Conteúdo de verdade, porque o que nós temos aí é muito fake, é muita mentira e isso não ajuda a raça em nada, ok? Então acompanha aí nas mídias sociais do CGD Canyon. Tem um novo Instagram aí que está no ar, o novo Instagram do CGD Canyon, o site, o Facebook, tudo. Compartilha esse vídeo, curta aí embaixo, nos ajuda aí na divulgação. Podem postar esse vídeo aí onde vocês quiserem, tá? Podem postar e criticar, fazerem o que vocês acharem melhor, né? O que eu estou aqui é para falar de American Pitbull Terrier. Isso sim é o que eu desejo, isso sim é o que me importa. O melhor para a raça pura American Pitbull Terrier. Então vem comigo para esse novo vídeo do canal Pitbull Zone, o canal das novas ideias. Com vocês, o quadro histórico do American Pitbull Terrier. Então vamos lá, galera, isso aí, vamos trabalhar aqui esse novo conceito aí. Quero chamar a atenção dos amigos, né, para a base, né? Todos já sabem que a base, né, do APBT, né, que esse quadro demonstrativo sobre essa influência histórica, né, que a raça sofreu e que gerou outras raças, né? A gente vai estar trabalhando nela aqui agora, mas a base dos nossos APBTs, né, como vocês podem ver aqui, elas foram feitas pelos antigos Bulldogs. Os Bulldogs, que são chamados inclusive pelos escritores, criadores, né, são os combatentes, são aqueles cães, né, que começaram lá aquelas caças aos ratos, as lutas com os touros, e posteriormente a luta entre cães, não é verdade? Então, esses cães existem, né, no início do século XIX. Né? No início do século XIX é datado como essas práticas, né, que era apreciado pela sociedade da época. Alguns escritores determinam que a chegada dos cães que deram origem ao Pitbull, né, eles datam cerca de 1870, logo após a imigração
dos irlandeses, né, dos europeus, para os Estados Unidos, com a fome da batata, que foi em 1845. Mas em 1870 começam os relatos já da mistura desses cães com os bulldogs da época, que começa a surgir esses cães vencedores, né? Que só em 1898 começa-se, né, o registro, né? Começa a se registrar através da UKC. E é importante a gente começar a perceber isso aqui, a gente começar a conversar sobre isso, para que lá na frente a gente entenda a questão geral. Tá? Em 1898, quem criou a UKC basicamente foram os criadores da época, isso é óbvio. Um deles, o mais forte, um dos mais influentes, um dos mais sociáveis criadores, chamava-se Colby, John Colby. Então, esse cara, ele era muito influente. E ele foi um dos responsáveis por fundar a UKC, junto a outros criadores. Mas logo em seguida há uma discussão, briga, ninguém sabe o real, com certeza ego financeiro. Porém, eles tentam abrir a ADBA sem muito sucesso. Né? Em 1909, não existe muito relatos das criações terem migrado para a ADBA, de fato não migraram. Elas permanecem na UKC, né? Permanecem na UKC porque todos os cães mostram seus registros dentro da UKC. Então, esses cães permanecem na UKC nesse período aqui. Começa-se a Guerra Mundial, né? A Primeira Guerra Mundial. Isso influencia muito o mundo todo, não só a criação do Pitbull, mas o mundo todo. Muitos criadores foram para a guerra, tá? Alguns deles não retornaram. Enfim, a gente começa a subir e aí a gente vê a influência muito forte da AKC, que já existia, óbvio. A AKC, a data de fundação dela é antes da UKC, só que a UKC ela não entra no sistema FCI, que era um sistema mundial, né? Que a Europa também era muito forte na criação de cães de raça, e aí eles abraçam a AKC, dando muita força a ela. E ela vê nesses cães combatentes da época, que eram muito populares, eram os mais populares dentro dos Estados Unidos, né? Eles chamam a raça para dentro da AKC, do sistema AKC, só que eles mudam o nome, porque naquela época a FCI não aceitava nenhum tipo de vínculo com coisas, né, em rinha, combate em cães. Naquela época eles já defendiam essa bandeira. Então eles trazem a raça para dentro da AKC, que o nome era detenção da UKC, que era o detentor do nome American Pitbull Terrier, né? Então eles vêm em 1936 e adotam o nome Staffordshire Terrier, né? Para desassociar um pouco do Staffordshire Bull Terrier. E fica só Staffordshire Terrier, mas logo em seguida ele muda o nome, né? Lá em cima, em 72, vocês vão ver aqui, ó, tá? A mudança do nome passa a ser American Staffordshire Terrier. Então aqui é a primeira inserção, a primeira saída da raça, né? A AKC reconhece e começa a registrar o Staffordshire, né? Muitos desses criadores, de fato, migram para a AKC, né? Eles saem da UKC, eles migram, mesmo sendo a mesma base, eles migram para estar na AKC, né? Essa raça, ela nos dias de hoje é extremamente bem consolidada, desenvolvida, né? Com suas linhas de sangue bem trabalhadas, tanto com conformação, com a dinâmica dos cães, com temperamento, é bem sólida, já constituída mundialmente. Mas os STs, eles são uma raça totalmente diferente, tá certo? Do APBT de hoje, são duas raças, tá? Mas é importante você conhecer essa história aqui, porque você diz, mas eles não nasceram na mesma base? Aqui, ó, eles não nasceram na mesma base? Sim. Os Staffordshires não têm nenhuma inserção de outra raça, tá certo? Não tem. Porém, abre um parênteses bem grande aí. O Staffordshire foi pincelado ou foi extraído apenas 10, vou dar aqui um número, que não é precisamente isso, mas no máximo 10% da genética que existia na época.
foi retirado ali uma pequena parcela de cães Kobe, Corvino, uma pequena parcela desses cães, uns 10% só desses cães, foi que deu origem à raça American Staffordshire Terrier. Inclusive eu quero citar 2 problemas que a raça teve, que eles não queriam. Primeiro, eram cães totalmente brancos, e segundo, cães Red Nose. Interessante que esses cães eles são de origem irlandesa, não só pela questão de saúde, tá certo? Não só pela questão de saúde, questão de consanguinidade, que na época isso era evidente nos textos e tudo, mas eu creio que também por uma questão genética, tá certo? Existia uma rincha muito grande entre o Kobe e o Corvino com os demais criadores da época. Isso era notório, já vinha sendo desde a fundação da UKC até a implantação da AKC, a gente via esse distanciamento em alguns textos, algumas coisas que existiam entre eles. Meio que ficou nítido isso, tá bom? Mas é interessante que a Staffordshire ela foi de encontro a isso, a cães brancos e cães red nose, mas sempre aqui e ali nascia esses cães, eles obviamente eram colocados de lado, né, na criação, mas interessante que fazia parte da genética deles, né? Então, tanto o Kobe como o Corvino também tinham cães totalmente brancos, também tinham cães red nose, porém, eles a partir de 1936 começaram a eliminar esse tipo de característica de dentro dos seus cães, tá bom? E é por isso que hoje nós temos uma raça bem consolidada, mas o Staffordshire, bem diferente do Pitbull, ela só representa da base do Pitbull cerca de 10%, e olhe lá, da genética existente da época. Então que fique claro isso aí, é bom a gente entender isso, né, para a gente poder desenvolver nossos estudos e nossas conclusões acerca da raça, tá bom? E aí a gente vai seguindo, né? A AKC, em 1970, ela fecha os registros, tá bom? Ela não permite mais essa inserção de UKC dentro do sangue dela, tá bom? Isso aqui é o caminho inverso, veja só, em 36, de 36 a 70, tá? Fique claro isso aqui, ó. Esse intervalo de tempo aqui de 30 anos, de 34 anos, tá bom? A AKC convidava os cães da UKC para fazer parte do seu quadro, aqueles que se enquadravam nesse perfil. Obviamente os cães Red Nose jamais obteram pedigrees AKC, nunca, tá certo? Porque eles não podiam, isso é óbvio. Cães brancos também não podiam. Então, a AKC começou, mas em 1970 ela diz, ó, fechou a porta, a gente não quer mais nenhum cão UKC aqui dentro, certo? Eles não querem mais. Só que aí o que aconteceu? Quem tinha papel AKC, beleza. Quem não tinha, não tem mais, tá bom? Porque a AKC fechou as portas para os cães da UKC. E aí surge quem? Logo em seguida, vendo esse distanciamento, começou aí veio uma força de um grupo muito forte, querendo resgatar um cão mais atleta, né? Um cão mais leve do que aquele cão que estava sendo praticado dentro da UKC, tá? Surge a ADBA. A ADBA vem contemplar muitos dos cães que estavam sem registro na época, principalmente os combatentes. Mas nem todos quiseram registro, nem todos entraram na ADBA, porque para quem praticava o combate, não é interessante ter registro de cão. Para eles não era interessante, eles faziam as suas criações artesanais, dentro dos seus quintais, os criadores que estavam praticando os combates, eles se resolviam entre eles, né? As ferramentas para eles eram de papel mesmo, era na mão, eles não tinham muita importância disso. Mas a DBA começou a querer conquistar esse tipo de público também. Ela ficou muito sem força até os anos 80, né? Quando começa os anos 90 que a DBA começa a aparecer, não tão forte, mas os criadores começam a utilizar ela para fazer registro dos seus cães, mas só nos anos 2000 que de fato a ADB ganha força, tá bom? Mas ela é comprada pela família Greenhold, sei lá, em 1972, tá joia? Aqui que de fato ela começa a trabalhar e mais baseada nos cães de combate, nesses cães mais atletas, tá bom? Logo depois a AKC
já que quando ela fecha em 1970 os seus registros, logo em 72 ela já muda logo o nome, né? Deixa de ser Staffordshire Terrier, passa a ser American Staffordshire Terrier, tá bom? E logo nos anos 80 a UKC inaugura muita força, ela inaugura a primeira especializada dela de criadores, né? É uma especializada nacional, uma só por ano, e onde os criadores todos iam para essa nacional, começa em 1980. A UKC ela permanece, né, com muitos cães, aceitando muitos dos cães desses que tinham pedigree duplo, né, até os anos 70, ela ainda deixa alguns desses cães existirem aqui dentro. Porém, os próprios criadores foram se distanciando dessas criações duplas, de duplo registro, né? Principalmente aqueles que optaram pelos cães vermelhos. Então, vale salientar também que nessa época aqui, entre 70 e 80, a UKC, que validava os combates entre cães, começa também não mais validar. Tá certo? Nós temos registros dos anos 70 da UKC fazendo ranking, inclusive com padrão de regras de combate, tá bom? A gente tem registros disso, mas logo depois a UKC também não mais formaliza ou credencia combates entre cães. Então começa de fato no mundo todo, até por uma política diferente, né, que as nações, as culturas começaram a ter, começou a ser visto o combate entre cães como uma atividade ilegal. Foi basicamente nos anos 70 que ocorre isso. E essa geração começa a migrar paralelo ao trabalho da UKC e da IDBA, de registro de cães. Obviamente, muitos dos criadores que permanecem no combate, mesmo sendo ilegal, eles ainda assim registram seus cães, né? Temos acesso a criadores ainda dentro do combate hoje, né, que hoje existe muito combate, inclusive é feitas convenções em países como o México, na Europa e na Rússia, e tantos outros cantos. Esses campeonatos, ainda nós encontramos criadores que registram na UKC e na IDBA, bem mais na IDBA do que na UKC, mas eles ainda registram. E temos também aqueles que nem registram, né, que nem registram seus cães, que eles usam hoje o pedigree online, por exemplo, né, como uma forma de registrar, né, os seus cães e dar sequência ao seu trabalho genético de seleção. Então, basicamente, nós encontramos esse processo, né, nos anos 2000, 2013, 2012, a UKC e a IDBA começam a entrar numa formalização da raça. Eu achei muito bom, tanto a IDBA sempre na frente, né, mas a UKC vindo atrás também e reconhecendo, dividindo, separando as raças Bully, né, Staffordshire, American Staffordshire Terrier, né, esses monstros aí. Eles começam a separar esses cães, tirando eles do nome American Pit Bull Terrier. Mas isso, isso é bom para a criação, mesmo as entidades, no caso as instituições, o UKC e IDBA fazendo isso, para nós nunca mudou muito, porque os criadores sabem, né, a base dos seus cães, sabem a base de seleção dos seus animais, e eles optam, né, por selecionar, preservar o que eles querem. Então, mas isso aí é um quadro geral, para que vocês entendam essa inserção, né? Hoje nós encontramos, sim, dentro da UKC, cães de duplo registro, encontramos. Na AKC, de fato, nós não encontramos mais, porque obviamente o que tem dentro da AKC é Staffordshire, né? Mas existe também dentro da IDBA cães registrados dentro da IDBA com duplo registro, né? Cães que inclusive são Staffordshire e estão como Pitbull dentro da IDBA, como também acontece isso na UKC. Obviamente, as criações elas tendem a se desassociar com o longo do tempo. Por quê? Exemplo, será que um cara que tem um American Staffordshire Terrier hoje, consolidada como essa raça é no mundo, para ela vale a pena ser chamada de Pitbull? Claro que não, né? Assim, eu também digo, o Bully hoje,
obviamente com todas as diferenças de características, de morfológicas e estruturais que as duas raças têm, entre o Pitbull e o Bully. Vale a pena um Bully hoje querer continuar usurpando o nome do Pitbull, como foi no começo, não mais hoje? Para eles, obviamente, que não vale a pena. É melhor ser Bully. É melhor ter um registro de Bully. Ok? Agora, tem aqueles criadores que, obviamente, não querem ser Bully, porque os seus cães estruturalmente não são Bully, nem querem ser Staffordshire, American Staffordshire Terrier, porque a sua seleção está longe daquela seleção dos anos 30, né, e que continuam sendo um Pitbull. Mesmo eles estando desassociados dos combates, que é uma prática ilegal, né, eles têm tentado fazer com que suas criações estejam aonde? Dentro de esportes, dentro de uma estrutura dinâmica selecionada para cães atletas, cães que lembram os cães de combate, que são cães atletas. Lembrando que existe, em todas as linhas de sangue, existem as diferenças. Cães mais altos, cães mais baixos, cães mais longos, cães mais finos, cães mais grossos. Estruturalmente falando, existe uma diferença no próprio padrão racial, né? Isso subentende-se já no próprio padrão racial, onde a ADBA tem uma margem maior de peso, altura, e a UKC com uma margem menor, né? Mas ambas têm uma margem de diferença muito grande, tá? Então isso é típico da nossa raça, que tem várias linhas de sangue, vários trabalhos paralelos, e é óbvio que existe essa diferença. Porém, não deixem, tá? Escuta o que eu vou falar para você que é amante do American Pitbull Terrier. Não deixe ninguém lhe enganar com relação a isso, tá bom? A história ela é muito clara, ela foi feita para pessoas inteligentes e ela está aqui, tá? Basta você pegar todos os relatos históricos, todas as histórias que envolvem as linhas de sangue, tá bom? E você vai entender, No começo, obviamente, né, a gente vai encontrar os cães Colbys, né, Tears, Lightness, Tudors, Hensels, sem dúvida, esse é a base, né, o Corvino, né, são a base dos nossos cães, tá bom? Os Marlows, os Williams, os Hollands, o O'Neills, eu passaria aqui dias falando sobre todos esses, né? O grande McCoys, os Carvers, né? Do Maurício Carver, o Bert Close, os Sanders, os Tantes, o Sarona, o Mayfields, os Fergusons, os Renfields, Neblets, né? Quantos cães, né? Os Neblets mesmo são fantásticos. Então são a base dos nossos cães. Isso é que formou, né, os cães que nós conhecemos hoje. Então são cães, são trabalhos históricos, lendários, que precisam de respeito. Eu sei que vocês têm a parte pessoal, individual, né, de cada um, mas não façam com que essa escolha de vocês o tornem ignorantes. Não façam da escolha de vocês algo pejorativo ou simplista, né? Eu particularmente amo os cães vermelhos. Eu seleciono dentro do meu canil cães vermelhos, tá certo? Basicamente de inserção, de seleção UKC. Eu gosto dos Castilhos, eu gosto dos Laçães, eu gosto do Renfield, né? Eu admiro o trabalho do Wilders, mas eu não posso ignorar, né, achar que só Jerônimo e Dix são os verdadeiros OFRNs. Eu sei que não, né? Eu sei que não, então eu tenho que observar sim as criações do Chihuahuas, do Chaves, dos Sits, dos Pritz, dos Malones, dos Woods, né? Na verdade, tenho que prestar atenção nos Red Boys, eu tenho que prestar atenção nos Pet Patricks, eu tenho que prestar atenção nesses, porque mesmo eles sendo de linhagens tradicionais, que permaneceram no combate entre cães, eles vêm da mesma base, da mesma história, né? Então, eu sei que Colby criou OFRN, sei que Corvino também criou, né? Sei que Close vem disso. Então, resumindo, eu sei que se eu admiro
os cães vermelhos, eu não posso fechar meus olhos para os outros cães. Eu não posso achar que o Eli Broodwhite não produziu cães excelentes. Pelo contrário, apesar dos cães dele serem quase todos pretos, né? Não é por isso. Isso é uma escolha pessoal minha. Eu não posso ignorar esse outro lado da história, tá bom? Mas eu vou estar aqui firme e forte, tá bom? E eu não vou desistir de falar sempre a verdade acerca da raça que eu amo, tá bom?